Aleluia. Pode se assentar, querido. Toma aí o seu lugar. Graças a Deus, Deus é bom. A humanidade, o ser humano, tem sem dúvida alguma vivido dias difíceis. Não sei se vocês têm visto isso por aí, ou se só é a minha ótica, mas temos vivido de fato dias difíceis. Dias de batalhas, dias de lutas, dias de adversidades, né? E o cristão não está isento disso. Não há uma isenção para o cristão de passar por lutas, de passar por adversidades, de passar por batalhas. E é verdade que tudo isso, lutas, batalhas, desafios, geram em nós desgastes. Isso vai nos desgastando. Com o passar do tempo, nós vamos ficando desgastados, e por que não dizer que vamos ficando até mesmo cansados? Porque as lutas da vida nos cansam, as batalhas que enfrentamos geram em nós cansaços. Às vezes nós enfrentamos por muito tempo a mesma luta, a mesma batalha, a mesma dificuldade, e aquilo vai gerando em nós um desgaste emocional, um desgaste espiritual, vai gerando em nós um cansaço. E sabe, talvez a gente nunca observou, nós nunca vimos uma geração tão desgastada e cansada como a geração desses dias. São jovens, são adolescentes, são adultos, são idosos, que já estão desgastados, que já estão cansados, porque de fato é uma realidade que nós estamos enfrentando. E eu sei que talvez a notícia não é boa, mas as lutas, as batalhas, as dificuldades, elas não vão acabar, infelizmente não aqui. Elas não vão cessar, elas não vão terminar. Então, infelizmente vai haver o desgaste, infelizmente vai haver o cansaço, e não há problema nenhum em sentir cansaço, não há problema nenhum em nos sentir cansados. Quem de nós nunca sentiu cansaço? Quem de nós nunca experimentou um período de cansaço? Todos nós experimentamos um momento de cansaço, um momento de desgaste. Mas ainda que as batalhas não cessem, que as lutas não cessem, que as provas não cessem, ainda que exista o período de desgaste, ainda que exista o período de cansaço, existe uma palavra de Deus hoje para nós, para trazer renovo, para trazer descanso, porque não há problema em se sentir cansado, repito isso, não há problema em se sentir cansado, mas Deus não deseja que você viva cansado. Vamos sentir cansaço sim, faz parte da vida, mas uma coisa é sentir cansaço e outra é viver cansado. E hoje eu creio que a palavra de Deus vai trazer sobre nós, se nós estávamos assim cansados, desgastados, a boa, infalível, poderosa palavra de Deus vai trazer sobre nós renovo e descanso em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 40. E nós queremos ler com você ali, Isaías capítulo 40. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Isaías 40, 26. Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir o seu exército pelo número. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado.
Não há quem perscrute o seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Aleluia. Não, eu preciso repetir esses dois versículos. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 29 de volta. Ele dá poder ao desfalecido, e para aquele que não tem vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, e eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Aleluia. Graças a Deus. Deus tem um renovo para nós. Deus tem um descanso para nós através da palavra. Talvez hoje é um dia que você chegou aqui no seu limite. Talvez hoje é uma noite que você chegou e está dizendo: olha, não aguento mais, não suporto mais, não tenho força mais, estou desfalecendo, estou sucumbindo. Mas há uma palavra de Deus hoje para restaurar as nossas forças. Há uma palavra do Senhor hoje para ativar tudo que Ele tem para nós, né? Só que nós precisamos observar, nós precisamos entender, compreender, receber essa palavra. Eu falava acerca do milagre a partir de uma palavra da semana passada, que nós falamos aqui, acerca da humildade, acerca da fé, acerca da misericórdia. Foi tão interessante, essa pessoa, ela passou a semana inteira me relembrando dessas três palavras, e ela mandava todo dia: estou praticando humildade, fé e misericórdia, estou praticando humildade, fé e misericórdia, estou praticando humildade, fé e misericórdia. E hoje, quando eu falei com ela, ela não falou: estou praticando humildade, fé e misericórdia, ela disse: estou desfrutando do milagre. O milagre aconteceu na minha vida, o milagre aconteceu na minha casa, porque existe milagre a partir da palavra, existe milagre no nome de Jesus para nós vivermos. E essa palavra hoje aqui nos ensina um pouco de como provar desse renovo e desse descanso. Eu não sei se você já observou, mas quando nós estamos cansados, tudo fica terrível, irmãos. Quando nós estamos cansados, nada presta, nada é bom, nada nos agrada. Quando nós estamos cansados, nós não temos paciência para ouvir ninguém. Quando nós estamos cansados, nós não temos disposição de servir ninguém. Quando nós estamos cansados, parece que está tudo fora do lugar. Não parece? Parece que nada dá certo, parece que nada encaixa, parece que nada faz sentido. E aí nesse momento você está dizendo: não, eu preciso que algo aconteça. Não, o que nós precisamos é descansar, porque a partir de um descanso a nossa ótica muda. A partir de um descanso, aquilo que nós consideramos importante vai mudar, eu creio. E nessa palavra, Isaías nos ensina alguns pontos importantes acerca do renovo e do descanso, acerca de até sentir cansaço, mas não mais andar cansado. Eu decreto em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, que o tempo de viver cansado na sua vida acabou hoje, acaba hoje em nome de Jesus. Você entende? Não estou falando que você não vai mais sentir cansaço, mas eu estou declarando pela fé que você não vai mais viver cansado. Não é muitas vezes claro que a gente está cansado? Não fica nos... Eu não sou de andar cansado, mas o dia que eu estou cansado, eu chego em casa, eu já recebo mensagem: pastor, está tudo bem com você? E eu falei alguma coisa errada? Eu fiz algo para alguém? Não, é que hoje você só não estava esfuziante. Alguém estava dizendo assim, estava cansado, e eu já percebi. Por quê? Porque quando a gente está cansado, fica claro, fica notório, né? Mas Isaías tem aqui, através da palavra, Deus usa Isaías para nos dar direcionamento quanto ao renovo e ao descanso.
E o primeiro ponto que Isaías me ensina e precisa te ensinar nessa noite, me ensinou, e eu quero compartilhar com você para que você grave e guarde. Primeiro, para sair de uma vida de cansaço, tenha foco. Você pode dizer isso? Ter foco. Diga, eu preciso ter foco na minha vida. E por que eu digo isso? Porque ele diz isso no verso de número 26. Erguei os olhos para o alto e observai. Ele está dizendo, olha, tenha foco, olhe para o alto, né? E ele diz mais, observai quem criou todas essas coisas. Ele está falando, observai a Deus, tenha um foco, e que esse foco seja o Senhor. Isaías não está nos falando para a gente olhar para Deus, porque olhar a gente até olha, mas olhar é uma coisa, observar é outra. Olhar é quando eu passo os olhos, né? Quando eu falo de olhar, é aquela olhada que a gente até dá, mas o que a recomendação dele aqui é o quê? Observe, mantenha o foco, que o teu foco seja Deus, que o teu foco é Jesus. Quer vencer uma vida de cansaço? Quer viver uma vida de renovo e descanso? Foque em Jesus, esteja com o teu foco em Jesus. A observação não é apenas olhe, mas esteja focado, continue olhando. No domingo a gente até olha, mas será que na segunda, na terça a gente continua focado? Será que ao sair daqui a gente continua olhando? Então a recomendação de Isaías para nós hoje é essa: mantenha focado em Jesus, mantenha o foco em Deus, aleluia. Sabe, não é olhar para Deus por um tempo, não é olhar para o Senhor por um tempo, é olhar para Ele em todo o tempo. Não é olhar para Ele por um tempo específico, é olhar para Ele em todo o tempo de vida. Aonde estão os meus olhos? Estão em Deus. Aonde estão os meus olhos? Estão em Jesus, né? Estão contemplando o Senhor. Josué capítulo 1 e verso 8, ele diz isso, quando ele fala acerca do poder da palavra, de meditar, e ele diz, olha, medita nessa palavra. Que tempo? De dia e de noite. O tempo todo esteja contemplando a palavra, esteja contemplando, esteja observando a Deus. Essa máxima é repetida no Salmo 1 e verso 2. Lembra que ele diz, é a árvore plantada à beira de ribeiros, que é comparada àquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Que não passa o olho, mas que foca, que observa, que se mantém focado. Quer ter uma vida de descanso, uma vida de renovo? Se mantenha focado na palavra de Deus, se mantenha focado na instrução de Deus, medite na palavra. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo ainda diz, orai sem cessar. Qual é o tempo da oração? Em todo o tempo, de dia e de noite, orando sem cessar. Então aqui está nos falando de práticas que não são apenas momentâneas ou de passar o olho, mas que precisam ser em todo o tempo. Estar ali meditando na palavra. Eu li uma palavra hoje pela manhã e eu passo o meu dia todo meditando naquela palavra. A palavra, estou focado nela. Alguém vem lá fazer uma fofoca e fala, não tenho tempo, estou meditando na palavra. Eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Eu não posso me envolver com aquilo que é vil, porque eu estou envolvido por uma grande obra. Aleluia. Está na oração, está ali em todo o tempo. Não apenas passa os olhos, mas faz disso o foco. Aqueles que têm foco em Deus, todos os dias são renovados por Deus. Aqueles que têm o foco em Deus todo dia, recebem o descanso. A palavra de Deus é descanso para nós. A oração é descanso para nós. Então o primeiro passo que ele me ensina é esse. Mas aí ele vai além, o segundo passo, porque ele está dizendo ali, olha, observai, erguei os vossos olhos para o alto e observar quem criou estas coisas, que faz surgir o seu exército pelo número. Algumas versões falam das estrelas do céu. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza do seu poder. Eu tenho uma notícia para te dar. Esse Deus, que você decide hoje fazer dele o foco,
que você decide não apenas olhar, mas observar, manter focado. Esse Deus é grandioso em poder. Esse Deus é grande em poder. Pela grandeza do seu poder, porque Ele é forte em poder. E quando Ele fala, nenhuma delas deixa de se apresentar. O segundo passo que Ele está nos ensinando é o quê? Contemple a grandeza de Deus. Quantas vezes você para pensar quão grandioso e poderoso é esse Deus? Quando a gente só passa os olhos, a gente não tem tempo para isso. Quando a gente faz aquela oração rápida, a gente não tem tempo para isso. Mas quando a gente começa a observar, quando a gente passa tempo em oração observando, a gente começa a contemplar como Deus é grandioso, como Deus é poderoso. Quando eu começo a contemplar a palavra de Deus, e de repente eu começo a ver que a minha Bíblia diz que o povo de Deus chega diante de um mar, e Deus está os libertando, mas tem diante deles um mar fechado, e Moisés vai falar com Deus, e Deus diz: Moisés, por que você está falando comigo? Dê uma ordem a esse povo que marche, e aquele povo obedece, e começa a marchar, e a minha Bíblia diz que o mar se abre diante deles. Quando eu começo a contemplar, eu digo: meu Deus, que Deus é esse? Grandioso, poderoso. Quando eu começo a observar a palavra de Deus e começo a ver os discípulos em meio a um mar, em meio de uma tempestade, apavorados, assustados, e de repente eles veem no meio da noite, ao longe, um vulto, que eles chegam a temer achando que é um fantasma, mas conforme ele vai se aproximando e eles estão apavorados, ele libera uma palavra, porque uma palavra é suficiente para mudar toda e qualquer situação. Uma palavra é suficiente para acalmar toda tempestade. E ele vai dizer: não temais, sou eu. Jesus está dizendo: não tema, sou eu me aproximando. E de repente Pedro, dentro do barco, vai dizer: se é o Senhor, eu quero ir ter contigo, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero andar como o Senhor está andando, eu quero declarar em nome de Jesus, que a partir de uma palavra de descanso e renovo, eu vou repetir, através de uma palavra de descanso e renovo da parte de Deus, você vai começar a fazer o que Jesus fazia, você vai começar a andar como Jesus andava. Pastor, que é isso? Eu fazer o que Jesus fazia? Ele mesmo disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras, e obras ainda maiores fariam. Só que não dá para fazer essas obras cansado. Por isso ele está nos trazendo a um lugar de descanso. E Pedro vai andar sobre as águas. Pedro vai fazer o que Jesus estava fazendo. Eu profetizo: você vai andar como Jesus andou. Você vai fazer o que Jesus fez. Aleluia. Então, o segundo passo, ele está nos ensinando o que? Contemple a grandeza de Deus. Quando nós mantemos o nosso foco em Deus, nós passamos do estágio de apenas olhar, e agora nós passamos ao estágio de contemplar. E é isso que tem faltado aos seres humanos, aos cristãos desse tempo: a arte da contemplação. Já viu uma mulher quando passa na vitrine de uma joalheria e ela se sente atraída por uma peça? O que ela faz? Ela olhou e diz: ah, que bonita. É isso que ela faz? Não, ela volta e ela começa a contemplar. Não é assim, mulheres? Se alguém tem algo contra, diga agora ou cale-se para sempre. Não é assim? E começa a contemplar. E vai contemplando aquela joia. Até que ela nem está se observando ao preço. Ela entra e diz: eu posso dar uma olhadinha? Ou seja, ela quer tocar, ela quer pegar, ela quer sentir, ela quer conhecer. Então, muitas vezes nós passamos apenas os olhos. E quem passa apenas o olho não contempla, não conhece, não sabe, não discerne. Agora quem agora está focado começa a contemplar a grandeza de Deus. Aqui, aquilo que nós somente olhamos, ou seja, que a gente só passa os olhos, infelizmente mais cedo ou mais tarde a gente esquece. Aquilo que a gente apenas uma vez apenas olha, a gente olhou e naquele momento eu olhei, mas talvez no dia seguinte você já não se lembra
mais. Mas aquilo que a gente decide contemplar, observar, fica gravado na nossa mente e no nosso coração. Aquilo que nós decidimos contemplar, que nós decidimos gastar, não é gastar, investir tempo contemplando, vai entrando na nossa mente, vai ficando gravado no nosso coração. Se você fechar os olhos, você vê a imagem. Se você fechar, você se lembra dos detalhes. E ele está dizendo aqui: contemplai a grandeza desse Deus. Vê como ele é grande, como ele é poderoso, né? Então, quando nós focamos em Deus e nós contemplamos o seu poder, a sua grandeza, a sua eternidade, quando nós estamos contemplando como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é infinito, como Deus é eterno, quando nós começamos a contemplar as grandezas de Deus, o que acontece? As demais coisas que são pequenas e passageiras vão ficando de lado. Nós estamos contemplando aquilo que é grande, nós estamos contemplando aquilo que é eterno. Lembra que eu comecei falando que tem luta, que tem desafio, que tem adversidade, mas eu tenho uma notícia acerca disso. A luta, o desafio e a adversidade, eles são temporais. O que significa isso, pastor? Que eles têm tempo para existir. Eles não são eternos. Eternos somente o nosso Deus. Eterna é a vida que Jesus nos dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer não significa não sofrer, significa não morrer, não sucumbir diante do sofrimento. Você crê nisso? Aleluia, dá um glória a Deus bem forte aí, então você crê? Aleluia. Quando nós estamos observando Deus, a grandeza de Deus, as coisas pequenas e temporárias vão perdendo o seu valor. Porque Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso. Lá em 2 Coríntios capítulo 4 e verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, olha: não atentando nós nas coisas que se veem. Sabe por que muitas vezes nós estamos esgotados, cansados, desfalecidos, com a face abatida? Porque nós atentamos demais para as coisas que se veem. Nós focamos demais nas coisas que nós podemos ver. Sabe como nós vivemos muitas vezes? Como um vaso todo furado. Um vaso cheio de furinhos. Que cada culto recebe um azeite. Que cada culto recebe um poder, porque a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é instrução para a vida. João 10:10, Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele diz: eu, Jesus, vim para dar vida e vida em abundância. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, antes sejais renovados pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra de Deus traz para nós vida abundante. A renovação da mente vem através da palavra. Então nós recebemos palavra. Quem tem recebido palavra de Deus nesse lugar? Aleluia! Então nós recebemos a palavra, mas quando nós olhamos focados, andamos focados nas coisas que se veem, no natural, nas lutas, nas adversidades, nós somos um vaso, mas cheio de furos. O azeite é derramado, e às vezes o culto nem terminou e a gente já está vazio de volta. Recebemos, somos um recipiente, mas que nunca vai estar cheio, porque infelizmente há orifícios por onde o poder, a palavra, a unção, a verdade e a vida de Deus estão escoando. Sabe, ele está nos dizendo aqui disso, olha, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Paulo não está dizendo a gente não tem foco.
Ele está dizendo: a gente tem foco, mas o nosso foco não é natural, o nosso foco não é o foco do mundo, o nosso foco não é as coisas que se veem, nós atentamos para aquilo que não se vê. Por quê? Porque as que se veem são temporais, são passageiras, não vai durar para sempre. E ele diz: mas as que não se veem são eternas. Há um foco. E o foco é aquilo que não se vê, né? E aqui nós entramos então no terceira instrução do profeta Isaías. Então, depois de dizer de um foco, depois de nos ensinar a contemplar a grandeza de Deus, está fazendo sentido essa palavra para você? Você recebe essa palavra no teu coração? Você está pegando essa palavra aí? Aleluia, glória a Deus. Então, agora no verso 27 ele diz: por que tu dizes, ó Jacó? E tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e o meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado. Eu preciso repetir isso para você. Talvez hoje você esteja cansado, mas o Deus Todo-Poderoso não desfaleceu e não está cansado. O Deus a qual nós servimos não está cansado. E Ele é renovo para nós, Ele é força para nós, Ele é descanso para nós. Não há quem perscrute o seu entendimento. Sabe, esse terceiro ponto, o que é que o profeta está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, se não tem conhecido, tem gente que fala que conhece Deus, mas vive como se não conhecesse. Porque se eu sei que eu estou vivendo debaixo de um Deus grandioso, poderoso, de um Deus que não se cansa, de um Deus que não desfalece, meu irmão, está aqui o renovo. Toda manhã você levantar e dizer: tem no céu um Deus que não se cansa, tem no céu um Deus que não desfalece, tem no céu um Deus que é poderoso, tem no céu um Deus que é grande e forte, e mais, tem no céu um Deus que é comigo, tem no céu um Deus que é conosco. E você crê, aplaude. Se Deus é por vós, quem será contra vós? Se Deus é com vocês, quem será contra vocês? Vai levantar para ir para a batalha, para ir para a luta, para ir para o desafio, para ir... Já levanta assim: eu não estou sozinho. Tem um Deus Todo-Poderoso no céu, aleluia! Ele é com você, Ele é com você, Ele é com você. Aleluia. Então o que ele está nos ensinando: não duvide, mas tenha fé. Fala para o irmão aí: não duvide. Não fala só, sacode ele com carinho. Não duvide, tenha fé, tenha fé. Aleluia. Não duvide. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 e verso 7, ainda o apóstolo Paulo afirma: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Eu não estou andando, Paulo está dizendo, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. É no que nós estamos crendo, é no que nós estamos confiando, é no que nós estamos... E se alguém perguntasse: Paulo, mas o que você está crendo está onde? Está onde eu contemplo, está onde eu foco, está naquilo que Deus me prometeu, está aquilo em saber da vontade do Senhor para a nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 5, ele ainda diz: e meu discurso, a minha pregação, não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: acredite, estejam as coisas como estiver, Deus não perdeu o controle. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Deus ainda é soberano. Acredite, acredite.
Paulo está dizendo: eu não usei de sabedoria humana, porque a fé de vocês não pode estar na sabedoria humana, mas a fé de vocês precisa estar em Deus, naquele que é poderoso, naquele que é incomparável. Sabe, eu ouvia hoje pela manhã uma história que eu falei: meu Deus, como isso é forte. Da história de um rapaz que ele trabalhava numa empresa, e ele frequentava uma igreja, e a igreja que ele frequentava, ali havia um mestre, um pastor que era mestre na palavra. E no trabalho, na empresa, o chefe dele também era um grande mestre, mas não era um cristão. E aí ele disse assim: eu preciso dar um jeito de um dia levar o meu patrão na igreja, porque quando ele for lá, como ele é o mestre, ele vai se identificar com o meu pastor, que é o mestre, e ele vai querer ficar. Então eu preciso levar. E aí começou a convidar o patrão: vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o patrão: um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E aí na quarta-feira era o culto de ensino. E aí ele dizia: patrão, mas você tem que ir num culto de quarta. E o patrão dizia: tá bom, o dia que eu for eu vou numa quarta. Até que numa quarta, passado algumas semanas, o patrão chega, olha para ele e diz: olha, hoje eu vou na sua igreja. E aquele homem ficou feliz. Uau, hoje ele vai, e ele vai conhecer meu pastor, que é um mestre, e ele é um mestre, e ele vai ser tocado, e a vida dele vai ser mudada. Foi. Quando chegou na hora do culto, chega para o culto, uns minutinhos antes, chegou no culto, não viu o pastor, mas tudo bem, ainda faltam uns 10 minutinhos, 5 minutos, nada do pastor, o pastor não está chegando, não, mas deve estar no gabinete, né? 7 horas começa o culto, 1 louvor e nada do pastor, 2 louvor e nada do pastor, e aquele homem começa a ficar preocupado. Termina o 3º louvor e de repente sobe o diácono, aquele simplesinho, mas cheio do Espírito Santo de Deus, sobe para trazer a palavra. E quando ele sobe, ele diz assim: olha gente, infelizmente a gente recebeu uma ligação que o pastor hoje não vai poder vir. Houve um imprevisto e o pastor não vai poder estar aí. Naquela hora o homem pensa: meu Deus, aí perdi tudo, eu acho que eu vou até chamar ele para ir embora, né? Então o pastor não veio, e hoje quem vai trazer a palavra sou eu. E aquele diácono começa a ministrar, e aí no meio da sua palavra tem até erros de concordância, porque ele fala de maneira humilde, de maneira simples. Mas deixa eu dizer para você: há poder na palavra de Deus. Não coloque a sua expectativa na sabedoria humana e natural. Coloque a sua expectativa na palavra de Deus. Quando a expectativa é palavra, indifere se é o pastor, se é o diácono, se é o irmão. E aí ele começa. E aí o irmão está ali: o que eu fui fazer? Eu acho que amanhã eu vou até pedir a conta do emprego, que eu vou ficar com tanta vergonha que eu não vou nem conseguir olhar para o meu patrão. E de repente, o diácono, para melhorar, ainda começa a pregar, a ensinar sobre genealogia. E fulano, que era filho de Beltrano, que era não sei o que de Ciclano. E aí o homem pensou: agora sim, agora acabou tudo. Meu Deus, eu não vou nem para o trabalho amanhã, não tenho mais coragem. No final do culto, aquele diácono resolve fazer um apelo e pede para toda a igreja: fiquem de pé e fechem os olhos. E se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, vem para frente, que eu quero orar por você. É naquele momento que esse irmão sente um movimento perto dele, e ele pensa: meu amigo está até indo embora, aproveitou a deixa para ir embora. E é quando ele abre os olhos, que ele olha, no final daquele apelo, o que ele vê? O seu amigo diante do altar, prostrado de joelhos, entregando a sua vida a Jesus, porque há poder na palavra de Deus. Ao voltar para o banco, o amigo não aguenta e pergunta: rapaz, o que aconteceu que você tomou essa decisão? Rapaz, esse moço começou a pregar o nome de um monte de gente na Bíblia. Quando eu percebi que o meu não estava, falei: bora entregar minha vida para Jesus. Porque a Bíblia basta, a palavra de Deus basta, a palavra de Deus tem poder. Aleluia! Esses dias havia um comentário de uma missionária da Jocum, que contava que ela estava num país onde a igreja é muito perseguida. E ela estava numa cidade pequena, um vilarejo, e aconteceu algo lá sobrenatural. Porque havia um homem lá que era um homem muito mau, muito ruim. Já viu pessoas que têm prazer em fazer a maldade? Pessoas que têm prazer em ser ruim, em machucar, ferir, derrubar. E foi algo tão forte que a própria família daquele homem não suportou viver com ele. E a mulher abandonou, os filhos abandonaram, foram embora e o deixaram.
E aquele homem ficou sozinho, ninguém gostava dele na cidade, porque era um homem muito mau, muito ruim. Mas um dia ele está na praça da cidade, diante da praça tinha um banheiro público, e ele resolve utilizar o banheiro público. E quando ele entra para utilizar o banheiro público, um vilarejo muito precário, muito humilde, havia naquele banheiro folhas de livros antigos, que eram usados para fazer higiene no banheiro. Era uma cidade carente, humilde, então não havia um material específico. Então eles utilizavam folhas de livros velhos para fazer a higiene. Quando aquele homem foi ao banheiro, ele decide pegar uma folha para fazer a sua higiene. E quando ele puxa aquela folha, a folha na verdade não era uma folha de um livro, era uma folha da Bíblia. Alguém estava fazendo da folha da Bíblia, das folhas da palavra de Deus, utilidade para higiene. Mas ele pega aquela folha, e quando ele pega, antes de usar, ele vê uma palavra que está naquela folha que ele pegou, que diz: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E aquela palavra começa a martelar a mente dele: arrependei-vos, arrependei-vos. E aquela palavra começa a martelar o seu coração: arrependei-vos. Sabe o que ele faz? Ele não usa aquela folha para higiene. E além de não usar, ele começa a procurar no meio das outras mais folhas da Bíblia. E ele acha, e ele junta tantas quantas folhas ele consegue achar. Ele leva para sua casa e começa a ler a palavra de Deus. Ele começa a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, ele se arrepende, e se arrependendo, ele se converte, e se convertendo, ele muda de vida, e mudando de vida, ele vai atrás da esposa, dos filhos, e pede perdão, pede para reconciliar, e Deus restaura o casamento, e Deus restaura a vida, e Deus restaura a família, a ponto de um dia 2 líderes políticos daquela cidade estarem em conflito, e alguém precisar interceder para trazer paz. E aí sabe quem é chamado? Esse homem. Porque alguém diz: não há ninguém como ele para aconselhar. Agora esse homem se torna um pastor na cidade, porque se converteu, se arrependeu, mudou de vida, porque há poder na palavra de Deus. Você hoje aqui não está escutando uma palavra motivacional, você hoje aqui não está escutando um conto, você hoje aqui está escutando a palavra de Deus, que é poderosa para transformar, para reconciliar, para mudar e curar. Há poder. Então ele está dizendo: olha, Paulo diz: não usei da minha sabedoria para convencer. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus não está desatualizada. A palavra de Deus não existe nada mais atual do que a palavra. A palavra de Deus não está fora de tempo ou contexto, não. A palavra de Deus é a base e o fundamento para todos aqueles que querem viver a abundância de Deus em suas vidas. Alguém aí quer? Então acredite, Deus ainda está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Não, nós às vezes nos descontrolamos, mas Deus não. Deus está no controle, soberano, absoluto, imutável, poderoso, justo. Salmo 103 e verso 19 diz: o Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Pastor, você está dizendo que Deus quer tudo o que está acontecendo? Não, eu estou dizendo que Deus é justo e permite que aconteça. Existem coisas que acontecem que é vontade de Deus, mas existem coisas que acontecem que é permissão de Deus. Deus é bom e Ele permite que coisas boas aconteçam, mas Deus também é justo, e Ele permite que o homem colha do fruto da sua injustiça. Nós às vezes nos esquecemos disso, e achamos: por que isso ruim aconteceu? Porque o homem só está colhendo aquilo que o homem mesmo plantou. Deus é bom, mas Deus também é justo. Ele não te obriga a plantar o que Ele quer, mas Ele também não te livra da colheita que você mesmo plantou.
E aqui nós estamos entendendo, né? Olha só, Deus está no governo, é absoluto. Provérbios 1, 32 e 33. Diz assim, Provérbios 1, 32 e 33. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, olha Deus falando, mas quem me ouvir, quem está ouvindo a palavra aqui nessa noite, quem está recebendo a palavra no seu coração aí, aleluia, mas quem me ouvir, habitará em segurança, e estará em paz em relação ao medo do mal. Isaías ainda nos ensina uma quarta lição, e a quarta lição de Isaías, verso 29, ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Ele dá poder ao desfalecido, e para o que não tem vigor, ele aumenta a sua força. Sabe o que ele está nos ensinando? Não esqueça que para Deus não existe impossíveis. Não esqueça que Deus é capaz de todas as coisas. Deus é capaz. Pastor, mas eu estou cansado, mas eu estou desanimado. Não é sobre como você está, nem sobre o que você pode fazer, mas é sobre Deus. É sobre quem Deus é sobre o que Deus deseja fazer sobre nós. O que o versículo está dizendo? Que Ele dá poder ao desfalecido. Ou seja, alguém cujas suas forças físicas esmoreceram. Isso significa alguém que está até desmaiado. Alguém desfalecido é alguém que desmaiou, é alguém que diminuiu o ânimo, é alguém que não tem mais disposição, é alguém que está abatido, é alguém que está desanimado, é alguém que está esmorecido, mas a palavra está dizendo, Ele dá poder. Ele dá poder ao que está desmaiado, Ele dá poder ao que está abatido, Ele dá, Ele não vende. Ele não cobra, Ele dá. Tem gente disposta a receber, porque se tiver quem receber, Ele está disposto a dar. Dá poder ao que está esmorecido, dá poder ao desfalecido. E Ele diz mais, Ele dá força ao que não tem vigor. O que é não ter vigor? É não ter força. É não ter força física, é não ter robustez, é não ter energia. Mas Ele dá força. E como Ele faz tudo isso? Isaías já indicou, foca, contempla, tenha fé, está focado nele, está contemplando a grandeza dele, né? Irmão, às vezes você não se sente feliz, se você trabalha numa grande empresa, você fala assim, eu trabalho naquela grande empresa. A gente, no ser humano, não faz? Faz, irmão, claro que faz. Se você já passou por uma grande empresa, você fazia questão de mostrar, trabalho em tal empresa. Se eu tenho um grande negócio, eu faço questão de mostrar. Agora, se nós temos um grande Deus, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que tem todo o poder, um Deus que restaura o abatido, que levanta o esmorecido, que dá poder ao que não tem vigor, como não viver com energia? Como não viver com alegria? Aleluia! Então, quem foca, quem contempla, quem crê, quem não duvida, quem não esquece que para Ele não há impossível, quem não esquece que para Ele não há coisa incapaz, não, Ele é capaz de todas as coisas. Sabe qual deveria ser a preocupação do crente? Aleluia! Sabe qual deveria ser a preocupação do cristão? Não é se Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Eu repito, Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus diz, nem tudo é possível para o homem, mas não existe impossíveis para Deus. Qual é a pergunta então? É se Ele quer. Tira se Ele pode. Porque às vezes você está batendo de frente com Deus. Deus, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não fez? E Ele está dizendo assim, você já alguma vez me perguntou se eu queria? Deus, eu estou de mal porque o Senhor não fez. Mas alguma vez você me consultou se eu queria? Então troca o hoje. Será que Ele pode fazer? Ele pode fazer? Não, Senhor, o Senhor quer? Porque quando Ele disser não, até você para de perder tempo e gastar energia naquilo que Ele não quer. Eu vou repetir. Porque quando Ele disser não,
até você para de gastar tempo e energia naquilo que Ele não quer. E gastar tempo e energia no que Deus não quer, o que gera? Parabéns. Está entendendo? O que tem talvez gerado cansaço nos cristãos, não é o cristianismo, é querer o que Deus nunca quis para as suas vidas. Cristianismo não cansa, cristianismo fortalece. Cristianismo renova, cristianismo, aleluia, traz poder de Deus. O que cansa é a gente querer ficar insistindo em ver acontecer aquilo que Deus nunca quis. Isso cansa, nos desanima, que você fala que Deus é esse. É o Deus soberano, poderoso sobre todas as coisas, que tem para você não o bom, Ele tem o excelente, Ele tem aquilo que é muito melhor, e às vezes Ele não permite que o bom aconteça, para que você foque nele, para que você contemple a grandeza dEle, para que você creia nele, para que você não duvide dEle, para que você se lembre que Ele é capaz de todas as coisas. Quem vai esperar nele, não é que não vai desfalecer, não é que não vai se cansar, mas quem espera nele já não vive mais cansado. Não é que não vai se cansar, vai ter dia, mas entre um cansaço e outro existe algo chamado descanso. Hoje é a geração do burnout. Deu um burnout, apagou. Por quê? Não é porque tinha muito cansaço, é porque não descansava. Você pode ter o dia mais terrível que for, irmãos, mais difícil que for, mais trabalhoso, mais dificultoso. Se você tiver uma boa noite de sono, no dia seguinte você está pronto para outra. Se você tiver uma boa noite de descanso, de alimentação, de sono, no dia seguinte você está pronto. E eu estou falando físico, imagina no espiritual. Vai vir a luta, mas você tem um lugar de descanso. Vai vir a luta, mas você tem um lugar de renovo. Vai vir a luta, mas você tem um lugar de afiar o machado e está pronto para outro. Quem está entendendo isso? Para quem está fazendo sentido, dá um glória a Deus. Mateus 11:28, Jesus diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Quem crê que Jesus cumpre o que promete? Vamos falar de novo, daí grava bem esse amém aí. Quem crê que Jesus cumpre tudo aquilo que Ele promete? Amém. Então Ele está dizendo, você está cansado e sobrecarregado? Eu te alivio. Ele cumpre o que promete? Então como nós podemos ainda estar sobrecarregados depois de conhecer essa verdade? Ele não cumpre o que fala? Cumpre. Mas o que Ele está dizendo? Onde nós recebemos descanso? Vindo a Ele. Vindo a Ele. Ele cumpre. Por que eu ainda estou sobrecarregado? Porque talvez eu ainda... Ele diz, Deus fala, lançai sobre mim a vossa ansiedade. Ele não fala por falar, Ele fala porque Ele quer nos aliviar. Por que eu ainda continuo ansioso? Porque eu não quis lançar. Eu tomei posse dessa ansiedade. Não, meu irmão, toma posse hoje da abundância de Deus, toma posse da vida, toma posse do poder, toma posse da virtude, toma posse da cura, toma posse da restauração, em nome de Jesus. Hoje a ansiedade vai embora, hoje a angústia vai embora, hoje a aflição vai embora, em nome de Jesus. Libera para Ele, né? Sabe, quem espera no Senhor, também não quer dizer que não vai cair. Mas quem espera do Senhor não vai ficar caído. Porque há uma diferença entre cair e ficar no chão. Alguém pode cair, mas não vai ficar no chão se estiver esperando no Senhor. Salmo 37, 23 e 24 diz assim. Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor. São ordenados por quem? Terça-feira nós ouvimos uma frase, né, que para mim gravou e guardei, que dizia assim: desfrute do caminho. Desfrute do caminho. E eu, algum tempo atrás, eu pensava assim, não, o caminho não importa, importa é o destino. Vamos embora, nem que seja só... Mas agora eu aprendi que dá para desfrutar do caminho, sim. Porque o caminho é lindo.
pastor, você está maluco, você não sabe o que eu enfrento, você não sabe o que eu passo todo dia, você não sabe das minhas adversidades. Verdade, eu não sei, mas eu sei do caminho que você escolheu para andar. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho. Então eu repito com todas as letras, o caminho é lindo. O que está ao redor do caminho pode não ser, mas eu não estou na beira do caminho. Eu estou andando no caminho. Então desfrute do caminho. Desfrute, quem desfruta está alegre. Olha o que ele está dizendo. Os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor. Ele se deleita no seu caminho. Olha só, embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tem um videozinho que às vezes aparece na internet, não sei se você já viu, de um desenho, que é um homenzinho andando, e daí escreve lá, esse aqui é quando eu ando com Jesus. E daí de repente aparece um buraco na frente, no caminho dele. Aí ele faz assim, que o buraco quer derrubar. Aí o desenhista faz 3 buraquinhos, e ele faz e pula os 3. Aí de repente faz um buraco maior, e ele, porque é isso, quem anda com Jesus, não é a ausência de buraco, mas eles não te sugam, eles não te derrubam, eles não te param, eles não te paralisam. Há vigor, há poder em alguém que está no caminho com Jesus. Eu não sorrio porque não tem buraco. Eu sorrio porque a mão de Deus não me deixa cair em nenhum deles. Às vezes as pessoas falam, acho que vocês não têm problema, porque você vive sorrindo, você olha para os crentes, né? Não tem problema, não tem. Mas no meio dos problemas é que a mão se torna ainda mais presente. Então dá para sorrir até no meio da adversidade. Olha que mão maravilhosa, aleluia. Isaías fala ainda no verso 31, para caminharmos para o final, 40 e 31. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águia, e eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não se desfalecerão. Aleluia! Quantos estão esperando no Senhor aqui? Quem está esperando no Senhor aí? Isaías está dizendo aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor se elevarão como águias. Aqueles que esperam no Senhor correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Nós só precisamos entender, queridos, que esperar não significa não fazer nada. É nesse momento que nós precisamos entender e compreender que na vida do crente existem 2 modos de fé: a fé passiva e uma fé ativa. Ele está dizendo, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é aqui que a gente começa a entender, porque o esperar não significa não fazer nada. Eu estou esperando no Senhor, então eu não faço nada até que aconteça. Não é sobre isso que ele está falando. Aqui o que ele está dizendo é sobre o que eu faço enquanto eu espero. Vou dar um exemplo. Eu estou esperando no Senhor o emprego. E aí eu acordo segunda-feira, 11 horas da manhã. Por quê? Não vai procurar emprego? Não, eu estou esperando no Senhor. Eu estou sozinho e quero casar. Estou dando um exemplo. Eu estou casado e muito bem casado, a mulher mais linda desse universo. Mas o sujeito está lá, esperando para casar. Estou esperando. Aí não toma banho, não passa perfume, não escova o dente, não troca de roupa. Estou esperando no Senhor. Está amarrado? Estou esperando. Então esperar não significa não fazer nada. O esperar significa o que eu faço enquanto eu espero. Atos 1:8. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e os confins da terra. E a igreja vai fazer o quê? Esperar. Esperar o cumprimento da promessa. Mas como eles esperam? A minha Bíblia diz, orando, em unidade, em comunhão. A igreja espera.
Mas não é sobre esperar, é como espera. Está esperando em Deus? Amém. Mas a questão hoje é como está esperando em Deus. Talvez é por isso que a gente só espera e nada acontece. Porque a gente tem uma fé passiva, que até diz de boca cheia: estou esperando em Deus. Mas a pergunta é: e o que você está fazendo enquanto espera? Noé estava esperando o tal do dilúvio, mas Noé não estava esperando de braço cruzado. Noé estava esperando, obedecendo a palavra de Deus, construindo uma arca para ele e para sua casa, para ele e para sua família. Aleluia. Espere, mas espere numa fé ativa, fé ativa, fé ativa. Aleluia. Porque o próprio texto me ensina isso. O que ele está dizendo? Quem espera no Senhor não vai desfalecer. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águia. E aí ele não diz assim: olha, por não estar cansados correrão. Ele diz que eles correrão e não se cansarão. Ele não fala assim que por não estar desfalecido andarão. Ele diz que eles vão andar e não vão desfalecer. Às vezes ele está esperando: não, quando Deus me der toda a força, aí eu ando. Lembra que ele falou para Moisés: Moisés, por que você está falando comigo? Por que você ainda está só de papo, quando já deveria ter cruzado esse mar? Diga ao povo que marche, diga ao povo que caminhe, diga ao povo que tem uma fé ativa, mas tem um mar na nossa frente. Mas quando você espera numa fé ativa, o mar se abre, o milagre acontece. Eu estou esperando. Mais importante do que esperar é como você espera. Quem aqui nunca ouviu, nunca cantou aquela música, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não é? Já ouviu? Eu não morrerei enquanto as promessas de Deus. Eu tenho uma notícia para você: tem muita gente por aí com promessa de Deus morrendo sem as promessas se cumprirem. Porque é possível? É. Não porque Deus não cumpre, porque Deus é fiel, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Todos têm. Só que o que nós precisamos entender, que a promessa de Deus não é argumento para nós andarmos na sua vontade. Porque a gente às vezes se apega: Deus me prometeu que vai me prosperar, então eu vou andar na vontade dele. Quando me prosperou, agora eu ando. Não, Deus me prometeu que eu ia ter uma esposa, agora eu ando. Deus me prometeu que ia me dar algo, agora eu ando. Não, promessa não é argumento para andar na vontade de Deus. Mas andar na vontade de Deus é o ambiente onde nós tomamos posse das promessas de Deus. Promessa de Deus não é argumento para a gente andar na vontade, mas andar na vontade de Deus é o ambiente onde nós tomamos posse das promessas que Deus nos deu. Porque essa promessa só não se cumpriu na nossa vida, mas já foi liberada no céu. Já está, como eu comecei dizendo, e Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele vai fazer? Já está pronto. Deus já cumpriu a sua parte, porque Ele é grande, poderoso, justo, fiel. Então por que a gente ainda não acessou? Porque a gente está fazendo ainda da promessa argumento para obedecer, e não fez a obediência da palavra o ambiente onde eu tomo posse das coisas que já estão feitas. Números 13:30, quando Deus manda Moisés levantar um espia de cada tribo para ir verificar a terra prometida. Terra que Deus ainda iria fazer? Não, que já estava pronta. Terra que ia gerar um fruto que precisaria de 2 homens para carregar? Não, eles já trouxeram a amostra do fruto. Terra que um dia verteria leite e mel? Não, já tinha, já emanava. E ele fala: vão ver a terra. E eles vão, 12 espias, um de cada tribo. E quando eles voltam, é uma terra só. O fruto é o mesmo, o que emana da terra é o mesmo, mas os relatórios são diferentes. Porque eles não têm o mesmo foco, eles não contemplam a mesma coisa, eles não têm a mesma fé, eles não lembram das mesmas coisas. Aleluia. E aí quando voltam, 10 deles dizem assim: olha, a terra é boa, o fruto é bom, precisou 2 carregar, emanava leite e mel, é fato.
Só que tem gigantes nessa terra, e nessa terra nós parecemos como gafanhotos diante deles. Mas havia 2 homens ali que tinham foco, 2 homens ali que contemplavam a grandeza de Deus, 2 homens ali que andavam pela fé, 2 homens ali que não esqueceram que não existe impossível para Deus. E Caleb vai se levantar e fazer aquele povo se calar, e vai dizer: levantemo-nos e tomemos posse dessa terra, porque o Senhor já nos deu, já é nossa, nós só temos que nos apossar. Então eles não recebem para obedecer, mas a obediência é entrar no ambiente que já é deles de fato. A tua família é de Jesus, o teu casamento é de Jesus, os teus filhos são de Jesus, a tua empresa é de Jesus, as tuas finanças é de Jesus, a tua vida é de Jesus. Se tem alguém intrometido nessa terra, o intrometido é o inimigo, mas ele vai sair hoje em nome de Jesus, porque nós cremos na palavra. Tem alguém ainda que crê na palavra? E aí Isaías termina dizendo, e pode ficar de pé por favor, queridos. Aleluia. Se elevarão com asas como de águia. Nada na Bíblia é por acaso, nada. E ele está dando uma característica ali: esse povo que espera, que foca, que contempla, esse povo que tem fé, esse povo que não deixou de acreditar, esse povo que não esqueceu que Deus pode todas as coisas. Esse povo vai voar, mas não vai voar. Ele podia dizer como um pardal, já estava bom demais, sim ou não? Com uma andorinha, já estava bom demais. Mas ele vai dizer, vamos voar como águia. Olha que lindo isso. E aí eu falei, eu preciso descobrir algumas características da águia. E sabe o que eu descobri? Que as águias normalmente constroem os seus ninhos no alto da montanha. O ninho da águia está no alto da montanha. Ela escolhe os lugares altos para fazer ninho, porque nos lugares altos as coisas de baixo não afetam. Os ninhos da águia é muito reforçado, não é como um ninho de passarinho qualquer que o vento leva, não. Ela faz nos lugares altos. O ninho que ela faz é bem complexo. Para quê? Para quando vier o vento não destruir o ninho. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu casamento? Coloca ele hoje no alto da montanha. E sabe o que é mais lindo? Que não apenas ela escolhe a montanha. Depois de escolher fazer no alto da montanha, ela procura a fenda de uma rocha. Ela faz o seu ninho na fenda da rocha. Sabe, águias são conhecidas por sua força. Águias são símbolos de liberdade e coragem. Tudo que o crente deveria ser. E o crente? Vamos lá. Não, eu não tenho poder, eu sou fraco, mas é na minha fraqueza que o Senhor me fortalece. Diga ao fraco, eu sou forte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que a gente anda como alguém que é livre? Será que quando a gente passa, alguém diz, vai alguém lá que é livre, vai alguém lá que é corajoso? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de ousadia. Será que quando a gente passa, alguém diz, lá vai um ousado em Jesus, lá vai um corajoso em Jesus, lá vai alguém que tem poder em Jesus? A águia, ela tem uma visão binocular, e isso dá a ela um senso de distância e de profundidade. Eu penso que é isso que o crente precisa ter, visão. Quase a visão de Thundercats, além do alcance. Visão de Deus, visão do Espírito Santo. Eu estou vendo além do natural. Eu não estou vendo essa situação aqui. Não, eu estou vendo além. Eu estou vendo mais. Eu estou vendo aquilo que Deus tem. Sabe, por isso elas sabem para onde estão indo. Hoje você sabe para onde você está indo?
A águia sabe para onde vai, ela determina onde quer chegar. Estamos falando de um pássaro, mas de um pássaro que Deus assemelha àquele que espera nele. Ele está dizendo que aquele que espera em mim, o seu ninho é no alto da montanha. Aquele que espera em mim, o seu ninho é inabalável. Aquele que espera em mim, está abrigado na fenda da rocha. Aquele que espera em mim, anda em força, em liberdade, em poder. Aquele que espera em mim, tem visão de distância, visão de profundidade. Ela sabe aonde quer chegar, e sem deixar se desviar, sem desistir. Uma ave que alcança num voo poderoso, que pode chegar a 10.000 metros de altura. Uma ave, 10.000 metros de altura, e pode chegar a uma velocidade de 240 quilômetros por hora. Você está entendendo o que Deus está falando? Aquele que espera no Senhor vai mais alto. Aquele que espera no Senhor vai mais rápido. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas é muito alto e é muito rápido. Essa semana eu estava lá no Barigui e de repente veio um avião e fez uma volta quase na minha frente. Eu parei e comecei a observar, eu já estava pensando na águia. E Deus falou assim para mim: o avião só voa porque tem combustível, mas a águia voa porque tem vida. O que sustenta o avião no alto é o combustível, mas o que sustenta a águia no alto é porque ela está viva. Está entendendo? Você não precisa de um combustível para voar. Tem alguém vivo aqui? Não precisa de um combustível, só da vida que Deus já te deu. E aí, para nós terminarmos e orarmos, as águias são mestres do voo em altitude. As águias contraem as asas enquanto elas encontram turbulência. Baixa só um pouquinho para mim, fazendo favor. Foi colocado uma espécie de caixa preta nas asas de uma águia para fazer um estudo. Olha que ser maravilhoso. E aí eles descobriram que no momento que a turbulência vem, ela contrai as asas, ou seja, ela é flexível. Porque o que derruba não é a turbulência. Muitas vezes o que nos derruba é ser inflexível diante da turbulência. E aí no momento da turbulência ela é flexível. A gente não vai só dobrar as asas, a gente vai dobrar o joelho também. Flexibilidade. Estou na prova, mas quanto tempo faz que não dobra o joelhinho? Estou na prova, mas quanto tempo faz que não bota a carinha no pó? Porque muitas vezes somos inflexíveis. Essa flexibilidade da águia faz com que ela sobrevoe a tempestade. Não é que a tempestade vai passar, não, mas é que a partir de agora, esperando no Senhor, tendo foco, contemplando, tendo fé, crendo, se lembrando de quem Ele é, se lembrando que Ele pode todas as coisas, como águia, você vai voar acima das tempestades. Alguém crê nisso? Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Nós vamos cantar uma canção. Nós bendizemos